Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo sobre gastronomia da melhor qualidade. Aqui comigo, o chefe, um dos fundadores do Le Jazz, Chico Ferreira. Seja bem-vindo, Chico. Muito obrigado, Lilian. Prazer estar aqui. Bom, eu queria saber como é que foi o início de um restaurante com uma pegada francesa, pratos franceses aqui em São Paulo. Qual foi o diferencial? Como é que surgiu essa ideia? Então, o Le Jazz a gente abriu ele em 2009, dezembro de 2009. E em 2008 eu estava morando na França, trabalhando em restaurantes lá. E não sabia muito, já cozinhava, trabalhava com cozinha, mas sempre pensei em ter um restaurante, mas nunca soube muito que tipo de restaurante eu gostaria de fazer. E desde que eu fui para a França, a coisa que mais me chamou a atenção lá é como os bistrôs eram despojados, tinha migalha de pão no chão, era um lugar assim de uso extremamente cotidiano. E em São Paulo, na época, os restaurantes franceses, eles tinham esse estigma de serem muito caros, de vir pouca comida, de ser muito chique para uma ocasião, muito refinado. Né? Claro que tem espaço e é muito legal que exista esse tipo de culinária e de restaurante, de padrão de serviço, mas eu comecei a falar, eu acho que caberia em São Paulo um lugar assim, como é aqui mesmo, para o uso do dia a dia, comer batata frita com molho, steak tartar, e aí começou a surgir esse projeto do Le Jazz enquanto eu estava lá. E aí, quando eu estava lá, eu reencontrei o Gil, que era um amigo de infância, estava trabalhando na França também, ele sempre trabalhou com hotelaria, estava no Georges V trabalhando, e aí a gente conversou junto sobre esse projeto e falou, vamos fazer isso. E assim que surgiu a ideia de fazer esse bistrô bem para o uso do dia a dia mesmo, que é o Le Jazz. E uma ideia que deu muito certo. Você imaginava que teria esse sucesso todo? Hoje vocês estão na quarta casa, é isso? São 4 restaurantes, um bar, que é o Petit do lado de Pinheiros, e a Boulangerie, né? Então são 6 casas. Não imaginava de jeito nenhum. Qual foi o pulo do gato? A que você atribui esse sucesso? É o esquema menos requintado, até porque os pratos são deliciosos e a comida é realmente francesa, mas qual foi o pulo do gato? É localização, é ponto, Não sei dizer. Na época, a Rua dos Pinheiros era uma rua muito desvalorizada, ela tinha passado por todo aquele período da obra do metrô, então ela estava bem barato, foi onde a gente conseguiu alugar. Na época a gente fez o Le Jazz com muito, muito pouca grana. Eu vendi um carrinho que eu tinha, compramos o que dava e lá foi um lugar que coube no orçamento, então foi uma escolha um pouco casual, assim. E eu não sei, a gente quando abriu, a gente tinha todo um plano de negócios e imediatamente a coisa foi tipo 3, 4 vezes aquele plano de negócio no primeiro mês, e aí foi crescendo, crescendo, e foi muito mais uma correria para entregar, porque eu acho que acho que foram vários fatores, mas eu acho que as pessoas estavam carentes em São Paulo por restaurantes desse tipo. Eu vejo hoje muitos lugares abrirem com preços mais baixos, mais despojados, mas na época ainda prevalecia aquele modelo de restaurante caro, com maître, com sommelier, com os carrões parados na porta. Então eram outros tempos, né? E eu acho que a gente veio contra isso, e eu acho que existia uma vontade de... Então a gente veio com a água de graça, que a gente foi o primeiro restaurante que eu tenho notícia a servir. Aí o pessoal falava, vocês são loucos, porque a água é uma receita importante. A gente falou, mas lá é assim, a conta fecha, aqui tem que fechar também. Então a gente começou a servir água de graça. O couvert, eu lembro, era R$4 ou R$4,50, baguete, manteiga, só. E eu acho que as pessoas gostaram, porque as pessoas se sentem bem lá dentro. Um lugar é um que você clima pode... muito intimista, né? As cadeiras são meio pertinho da outra, a gente acaba conhecendo o garçom pelo nome, a água é de graça, o segundo pão também vem, né, para todos os bolsos, né, Chico? Para todos os bolsos e todas as ocasiões, né? A gente está com 15 anos agora, e é muito engraçado, porque eu vejo clientes, né, que iam assim... acordei de ressaca sábado, fui lá quase de pijama almoçar, e daí de repente você vê a noite todo arrumado, aí você vê uma mulher grávida, aí você vê o filho pequenininho, hoje o filho com 15 anos vai com os amigos, então é um lugar que a gente vê a vida passar ali, né?
E isso é muito legal do restaurante, né? O restaurante é um lugar onde a vida acontece, né? Eu lembro casais que eram casais e se conheceram lá, e outro dia eu encontrei um casal que se separou e eles falaram, não, mas a gente até hoje, quando vem discutir as coisas dos filhos, a gente vem aqui no Leite. Ou então cada um vai com os novos acompanhantes e um diferente, né? Um vai no Pinheiros, o outro vai na Melo Alves para não ter problema. E a estratégia de comunicação de vocês, que a impressão que eu tenho, olhando de fora, é que o boca a boca funciona muito melhor do que qualquer tipo de marketing que vocês façam. Sim, a gente durante muitos anos foi 100%, a gente não fez praticamente nada, né, teve muita mídia espontânea, eu acho que algumas dessas, os preços, a água, geraram, né, a distância entre as mesas, eu lembro que a gente saiu numa revista como o restaurante que tem a menor distância entre as mesas, então tudo isso gerou uma mídia espontânea, foi muito bom pra gente, e ao longo do tempo isso foi criando um boca a boca, e hoje a gente tem a rede social e tal, mas assim, ainda são coisas muito pontuais, assim, de um modo geral, não é onde está a nossa maior energia hoje. Sempre que vem algum empreendedor aqui, principalmente alguém que já deu certo, que está dando certo, eu sempre pergunto assim, você faz o que você gosta, você ama a cozinha, mas, no entanto, empreender significam outras vertentes, exemplo, de finanças você gosta? Nem tanto. Da administração do pessoal, como é que é dividido isso? No teu caso, você tem um profissional que cuida de cada setor, é isso, com teus sócios? É isso. Eu, durante, né, todo o começo do restaurante, eu ficava, enfim, muito na cozinha, né, eu fiquei anos na cozinha, e 3 anos, almoço e jantar todo dia, Hoje não está praticamente. mais. Hoje eu estou muito no desenvolvimento, né, então eu pesquiso, eu testo, eu trabalho muito nessa parte entre turnos, digamos assim, né, testando coisa, tal, estou sempre com eles na cozinha. Mas ao longo dos anos eu comecei a me aproximar muito das pessoas, né, assim, então tem um lado, eu acho que quem empreende, quem está nessa área tem que gostar de gente. Eu lembro uma vez a gente deu uma palestra em Brasília, e na época, não sei, se a gente já tinha 300, 350 funcionários, eu lembro que no fim da palestra, um cara veio para mim e falou, nossa, você tem 350 funcionários, são 350 problemas. Falei, são 350 soluções. Eu não vejo assim. Você vê assim, você não pode ter funcionário. Você não pode formar uma companhia ou formar uma empresa, porque a empresa é um trabalho coletivo. E eu gosto muito disso, de lidar com as pessoas, de saber, fulano está com problema aqui, ciclano está com problema ali. Às vezes o cozinheiro está indo super mal, eu vou conversar, tem um problema em casa, passa aquele período, melhora. Então, eu acho que a gente sempre, né, eu sempre acabei me envolvendo muito nessa parte das pessoas, assim, eu gosto de gente e de ver um menino começar na pia, sem profissão praticamente, porque na pia de restaurante pode ser pode ser servente de pedreiro, pode ser faxineiro, e de repente esse cara vira um cozinheiro, vira um chefe, passa 5, 6 anos, está chefiando uma casa no Iguatemi, e para mim isso é super gratificante, né, então essa parte é uma parte que eu gosto muito e lido e fico muito à frente hoje em dia. Essa tua paixão por gente tem a ver com a tua paixão por cozinha, já que é um ato de doação, né, você faz um prato, a tua assinatura ali, você está entregando um pouquinho de você quando você serve. Quando é que começou essa tua paixão pela cozinha? Eu comecei a cozinhar muito cedo, com 10, 11 anos, meu pai cozinhava em casa, eu gostava de cozinhar com ele, e e, enfim, comecei a cozinhar muito cedo, com 12, 13 anos, já cozinhava, assim, bastante, de todo dia quase. E aí eu, enfim, fui trabalhar em restaurante, na época não tinha muitas opções não tinha opção de faculdade de gastronomia, então eu fiz uma outra faculdade de comunicação, mas desde o primeiro semestre já trabalhando em restaurante, e me achei ali. Eu sou uma pessoa agitada, eu gosto de trabalho físico, gosto de estar na cozinha, estar em pé, estar testando, estar comendo, sou guloso, gosto de comer também. Então, foi o lugar em que eu me encontrei, assim, a profissão eu achei que mais tinha a ver comigo, assim, a coisa que eu gosto. E foi aprender no berço, né, aprender não, se aperfeiçoar no berço da gastronomia mundial, que é a França. Como é que foi a saída para lá?
Eu estava já há um tempo, eu tinha morado na Austrália, tinha voltado para o Brasil e estava fazendo eventos, casamentos, buffet aqui no Brasil. E na época, enfim, pareceu uma oportunidade de ir para lá e acabei arrumando um emprego num restaurante e foi incrível, porque lá a Paris respira gastronomia, respira. É a escola mesmo, assim, né? É o básico. E foi muito um privilégio muito grande poder ir para lá e cozinhar lá, aprendi muito. E foi aonde amadureceu essa ideia também de que eu não queria. Eu lembro que na época foi o movimento da bistronomia, né, que teve um manifesto, que era um chefe estrelado que praticamente abriu mão daquela estrela e falou: cansei de fazer esse tipo de cozinha, cansei de fazer esse tipo de restaurante, eu quero cozinhar para as pessoas no dia a dia. E ele abriu um bistrô e eu lembro de ler aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu não quero essa alta gastronomia que é cheia de pressão e de valores muito altos para uma camada muito pequena da população, não era o que eu tinha vontade de fazer. Eu lembro de ler isso e falar, é isso que eu Me quero achei. fazer, sabe? E aí depois foi isso que a gente fez e deu certo e Como é que você vê essa popularização de filmes, de programas de TV, enfim, abordando o universo da gastronomia de uma forma tão palatável? Se você liga uma Netflix, você tem programa, se vai na Band, tem o MasterChef, The Bear, que mostra uma rotina aí de um chefe de cozinha. É bom? Faz o público se tornar mais exigente? Como é que você analisa isso? eu acho que é bom, assim, acho que é um reconhecimento, né? A cozinha sempre foi uma profissão muito de bastidores, né? Eu lembro, eu trabalhei muitos anos com eventos, você via toda aquela festa acontecendo, e você lá atrás fazendo, cozinhando, sujo, fazendo, enfim, bagan e sempre teve esse lado, né, as pessoas estão no salão se divertindo e tem alguém cozinhando lá atrás, e eu acho que tem um lado bom dessa valorização da profissão, tem um lado dessa glamorização, de que eu acho que tem um excesso também, e eu acho que muita gente acaba indo para a profissão pelas razões erradas, né, então, eu quero ser chefe, eu quero ter essa exposição e sem gostar de cozinhar propriamente dito, sabe. Então, eu sempre falo que a cozinha ela evoluiu, né, na mão de muitas mães, donas de casa que precisavam se virar para fazer alguma coisa para os seus filhos e faziam o que podiam e criaram os pratos mais incríveis que a gente conhece, surgiram dessa e de repente, vai para esse lugar de muito glamour, de excesso mesmo, que eu particularmente acho que tem que tomar cuidado. Acho que tem espaço para tudo. Mas acaba esquecendo a arte, o que é o principal, né? O principal é nutrir mesmo, é cozinhar, é ser gostoso, é se virar, é fazer as pessoas, né, ser gostoso. Eu sempre falo, pô, antes de mais nada, um prato tem que ser gostoso. Ele pode ser lindo, ele pode ser disruptivo, ele pode ser o que for, mas se você não comer e não for gostoso, ele não é nada, porque é uma arte que te come, no fim a gente está se alimentando, né? Somos humanos nos alimentando. Então, não pode nunca esquecer disso, eu acho. E o que que representa essa certificação Sistema B que vocês receberam agora? Isso é uma coisa muito legal. A gente, enfim, sempre tentou fazer uma empresa o mais consciente possível das nossas decisões, né? Então, isso abrange social, ambiental, defesa dos direitos, do respeito entre as pessoas. A gente sempre buscou esse tipo de empresa, não uma empresa de agressividade e lucro a qualquer custo. Claro, a empresa tem que ser lucrativa, a gente tem que remunerar bem as pessoas, os acionistas e tudo mais, mas a gente sempre tentou fazer uma empresa o mais humana possível. E o sistema B, no fundo, ele é um sistema que valoriza e certifica empresas que seguem alguns padrões de governabilidade.
E quando a gente viu, a gente falou, nossa, isso tem a nossa cara. E aí a gente foi fazer e viu que tinha uma nota muito baixa. E a régua era muito mais alta. Então, desde coisas como proporção de homens e mulheres, no Jazz era 99% homens, a gente tinha uma mulher no caixa só na época, assim. E aí a gente começou a falar, nossa, talvez a gente não seja tão Tem um caminho aí pela frente, né, para aí aprender. a gente começou a ver o quanto tinha um caminho. E o legal da certificação B é que não é ter ou não ter, é uma nota, né? Você vai. Então a gente ficou 5 anos mexendo, é uma guia, né? Você realmente começa a perceber quem ganha mais, quem ganha menos na empresa, políticas para inclusão, o que você faz com o seu resíduo. E aí foi uma revolução, foi um caminho que a gente foi percorrendo, nunca conseguiu o certificado, mas sempre era uma guia, assim, um norte. E aí esse ano a gente finalmente teve o certificado, um trabalho incrível, demandou da empresa inteira, de todos os funcionários, o engajamento, e é isso. Antigamente a gente pegava o pote de creme de leite, jogava no mesmo lixo que jogava a casca da cebola, sabe? Era uma coisa de sobrevivência. E hoje você vê que dá para fazer diferente. Pode ser né? diferente, Pode ser com muito diferente. pouco, com pequenas mudanças. E com né? ganhos de todos os lados. Os funcionários se sentem orgulhosos, eles levam isso para casa deles. Eu tenho funcionário que fala, pô, ninguém reciclava lixo em casa, hoje todos falam, pô, fiz isso aí lá em casa também 1000 vezes melhor. Tem uma composteira, jogo, reciclo, tem o cara que cata lá, que é meu vizinho, que eu deixo. Então também é um processo de aprendizado, né, dentro da empresa. Então foi um certificado que a gente tem muito orgulho de ter conquistado. Chico, parabéns por essa trajetória tão bacana à frente do Le Jazz, por essa certificação que vocês receberam. O espaço está aberto aqui, volte sempre para contar para a gente, viu? Obrigado, um prazer, obrigado pelo convite e te espero lá. Só para a gente terminar, tem alguma dica para quem está começando, para quem gosta de cozinhar e quer abrir o próprio restaurante? Qual é a dica de ouro que você tem para dar? Faça pelas razões certas, faça por amor, porque você gosta, não faz pelo glamour, não faz pensando onde vai chegar. Foca no alicerce, foca ensinar as pessoas. O Brasil tem muita gente a fim de aprender, muita gente muito trabalhadora, muito disposta a aprender, e poder mentorar, poder formar esses profissionais, eu acho que é o segredo para construir alguma coisa legal nesse país. Tá, e muito obrigada, Chico. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima. Obrigado.